Shuyuzuan, a margem d'água. Embarque nesta épica jornada. Você irá desbravar um pequeno vislumbre do universo de Shuyuan, a margem d'água, uma das joias mais brilhantes da literatura chinesa. No entanto, é fundamental que saiba, nenhum resumo, por mais detalhado que seja, é capaz de substituir a riqueza, a profundidade e a magia de mergulhar nas páginas do livro original. Este resumo servirá apenas como um aperitivo, uma porta de entrada para um mundo de heroísmo, lealdade, traição e justiça que ganha vida a cada virar de página. A complexidade dos personagens, a riqueza dos diálogos, as descrições vívidas das batalhas e o desenvolvimento das relações entre os 108 heróis só podem ser plenamente apreciados na obra completa. Ter o livro físico em suas mãos é uma experiência diferente. É a oportunidade de construir sua própria biblioteca pessoal, um tesouro de conhecimento e imaginação que o acompanhará por toda a vida. Um livro é um convite à reflexão, ao aprendizado e à aventura, permitindo que você retorne a ele sempre que desejar revisitar seus personagens favoritos ou descobrir novos detalhes a cada leitura. Não perca a chance de ter essa obra-prima em sua estante. Para iniciar sua própria jornada com os Alentes Fora da Lei de Lian Shanpo, deixe o romance Shuyuzuan, A Margem d'Água, também conhecido como Outlaws of the March ou War Margem, é uma obra literária chinesa com 100 capítulos, ou 120 em algumas edições. Faremos, nesse vídeo, um resumo geral da trama, os principais eventos e temas do livro, informações sobre os personagens principais, quem são os heróis fora da lei e suas características, contexto histórico e cultural, a época em que o livro foi escrito e sua importância, temas recorrentes, justiça, lealdade, corrupção, rebelião, análise de capítulos específicos. Faremos um resumo dos seguintes capítulos, destacando um trecho representativo em cada um. Capítulo inicial, capítulo 1. O prólogo e a origem da rebelião. 6 capítulos de maior relevância. Estes serão escolhidos para representar momentos cruciais na formação da Irmandade em eventos significativos. A escolha pode variar ligeiramente dependendo da interpretação, mas buscarei aqueles que marcam viradas ou introduzem personagens icônicos. Capítulo 3. Wu Song mata o tigre na montanha Jijia. Importância de um herói icônico e demonstração de força individual. Capítulo 12. Song Jian mata Yanposhi e foge. Evento crucial para a ascensão de Song Jian como figura central. Capítulo 17. Lin Shong foge de Kanzhou e se junta a Lian Shanpo. A adesão de um dos mais nobres e trágicos foras da lei. Capítulo 40. O general Huizong visita Lian Shanpo e a estrela da sabedoria se manifesta. O reconhecimento imperial da força dos foras da lei e um momento místico. Capítulo 71. Os 108 heróis se reúnem na Sala da Lealdade e Retidão. O clímax, a formação da Irmandade e a solidificação de sua estrutura. Capítulo 74. Li Kui rouba a taça de ouro em Damen e Song Jian celebra o aniversário do imperador. Representa a audácia e o espírito rebelde, além de demonstrar a ousadia de Lian Shanpo. Capítulo final, capítulo 100 ou 120, dependendo da edição. O desfecho da rebelião e o legado dos foras da lei. Considerarei a edição de 100 capítulos como padrão para este resumo, mas mencionarei a de 120 capítulos na nota. Cada resumo terá como objetivo ser conciso, mas informativo, e o trecho representativo será uma citação ou descrição que encapsule a essência do capítulo ou do livro como um todo. Manteremos os resumos mais próximos de 500 caracteres para evitar que fiquem excessivamente longos, como você mencionou na primeira solicitação. Vamos começar. Capítulo inicial, capítulo 1. O mestre de cerimônias Hong liberta os demônios e o surgimento da praga. Este capítulo serve como prólogo místico para a saga dos 108 heróis de Lian Shanpo. A história começa na capital de Kaifeng, sob a dinastia Song do Norte, com o grande chanceler Huijin sendo enviado para pacificar uma epidemia de praga em Jiangxi. No entanto, o verdadeiro ponto de virada ocorre quando ele envia o mestre de cerimônias Hong Xin ao templo da Montanha do Dragão e do Tigre para convocar o mestre imortal Zhan para orar pelo fim da praga. Cheio de orgulho e desprezando os rituais, Hong Xin insiste em abrir um pavilhão selado que supostamente guardava espíritos malignos contidos por um selo milenar. Ignorando todos os avisos, ele quebra o selo e,
ao invés de demônios, liberta 108 raios de luz que se espalham pelos céus. Estes raios representam as 36 estrelas celestes e as 72 estrelas terrestres, os futuros 108 heróis de Lian Shanpo, cujos destinos se entrelaçarão para cumprir uma profecia de rebelião e retribuição. Este ato imprudente e arrogante de Hong Xin é o catalisador divino que coloca em movimento a trama épica, mostrando que a ascensão dos foras da lei não é apenas uma reação à corrupção, mas também um desígnio celestial. Trecho representativo. No templo da Montanha do Dragão e do Tigre, o mestre de cerimônias Hong, por sua curiosidade e desprezo pelas advertências, quebrou o selo sagrado e libertou 108 raios de luz dourada que subiram aos céus, marcando o início de uma era de tumulto e o nascimento de heróis destinados a se reunir na margem da água. 2. Capítulo de relevância. Capítulo 3. O monge louco Lu Xixin e o tigre da montanha Jijia. Este capítulo, embora muitas vezes atribuído ao Song na versão mais conhecida, capítulo 23, a solicitação me fez associá-lo a um ato heróico de força individual, e a figura de um Song matando o tigre é icônica. No entanto, se considerarmos a ordem dos capítulos mais clássicos e o desenvolvimento dos personagens, o capítulo 3 tradicionalmente introduz o icônico Lu Xixin, também conhecido como monge florescido ou monge da flor de cerejeira. Neste capítulo, Lu Xixin, um antigo major militar, é forçado a se tornar monge após matar um açougueiro tirano em um ato de justa fúria. Mesmo como monge, sua natureza impulsiva e seu forte senso de justiça o levam a atos de violência, como destruir o salão do templo da montanha Wutai e espancar capangas de uma pousada por defenderem oprimidos. Ele é uma figura de força bruta e bom coração, mas incapaz de se conformar às restrições monásticas. Seu destino é de um justiceiro itinerante que eventualmente se unirá aos foras da lei. Este capítulo estabelece padrão para muitos heróis do livro. Indivíduos talentosos e honrados que são empurrados para a vida de fora da lei pela injustiça social ou por suas próprias paixões incontroláveis. Trecho representativo. Lu Xixin, o monge que não conseguia ser monge, carregava em si a essência da rebeldia. Um coração que ansiava por justiça e mãos que não hesitaram em empunhar a força contra a tirania, mesmo que isso levasse a abandonar o caminho da iluminação para seguir o caminho dos foras da lei. 3. Capítulo de relevância. Capítulo 12. O pequeno capitão Song Jian mata Yanposhi. Este capítulo é fundamental para a ascensão de Song Jian como a figura central da rebelião de Lian Shanpo. Song Jian, um oficial administrativo de baixo escalão, é conhecido por sua generosidade e seu forte senso de justiça, ganhando o apelido de chuva oportuna por sua prontidão em ajudar os necessitados. Ele é um homem leal, que, apesar de sua simpatia pelos foras da lei, tenta manter-se dentro da lei. No entanto, sua concubina, Yanposhi, descobre cartas incriminadoras que ele havia recebido dos líderes de Lian Shanpo. Ambiciosa e chantagista, Yanposhi tenta usar essas cartas para extorquir Song Jian e forçá-lo a casar-se com ela. Em um momento de desespero e fúria, Song Jian a mata. Este ato transforma Song Jian de um simpatizante em um criminoso, forçando-o a fugir, eventualmente, a se juntar aos foras da lei. É um ponto de virada crucial, mostrando como até mesmo um homem de boa índole pode ser empurrado para a vida de rebelião devido à pressão das circunstâncias e à corrupção ao seu redor. Trecho representativo. Song Jian, o chuva oportuna, cuja generosidade era lendária, encontrou seu destino selado não por um ato de rebelião calculada, mas por um crime passional impulsionado pela traição. Aquela lâmina que perfurou Yanposhi também cortou os laços que prendiam a vida legal, empurrando-o inevitavelmente para a margem da água, onde o futuro da Irmandade esperava. 4. Capítulo de relevância. Capítulo 17. Lin Shong foge de Kanzhou e se junta a Lian Shanpo. O capítulo 17 marca a trágica jornada de Lin Shong, o chefe da Serpente Leopardina, um dos mais hábeis e honrados oficiais militares que é injustamente perseguido e arruinado pela corrupção. Lin Shong, instrutor-chefe da Guarda Imperial, é alvo da cobiça de Gao Qiu, um poderoso oficial corrupto que deseja sua esposa. Gao Qiu arma uma série de armadilhas contra Lin Shong, culminando em sua falsa acusação e exílio para Kanzhou. No entanto, mesmo no exílio, Gao Qiu continua sua perseguição, enviando assassinos para matá-lo. Em um ato de autodefesa e desespero, Lin Shong é forçado a matar seus perseguidores e a queimar o armazém de forragem onde estava exilado.
Sem ter para onde ir, ele é finalmente acolhido pelos foras da lei de Lian Shanpo. Sua história é um exemplo vívido da forma como homens virtuosos e leais são empurrados para a ilegalidade pela opressão e injustiça do governo corrupto, tornando-se símbolos da resistência. Sua adesão fortalece significativamente Lian Shanpo como um guerreiro de elite. Trecho representativo. Lin Shou, o fiel instrutor, viu sua vida honrada desmoronar sob o peso da injustiça e da corrupção. Seu punho, outrora a serviço do imperador, foi forçado a se levantar em desespero, e sua fuga para Lian Shanpo não foi uma escolha, mas a única via para a sobrevivência, transformando o oficial leal em um pilar da rebelião. 5. Capítulo de relevância. Capítulo 40. O general Huizong visita Lian Shanpo e a estrela da sabedoria se manifesta. Este capítulo é um ponto alto na mística e na consolidação do poder de Lian Shanpo, embora haja variações na numeração e no foco exato do evento em algumas edições. O que este capítulo representa é o clímax da ascensão dos heróis fora da lei ao ponto de serem reconhecidos, ainda que indiretamente e com temor, até mesmo pelo próprio imperador. Em algumas versões, um general imperial é enviado para confrontá-los e é derrotado, levando à admiração forçada. Em outras, o evento é mais simbólico, com sinais celestiais ou profecias confirmando o destino dos foras da lei. A estrela da sabedoria, ou alguma outra manifestação divina profética, se revela, validando a causa dos 108 heróis como parte de um desígnio celestial, não apenas uma rebelião terrestre. Este capítulo sublinha a ideia de que a ascensão dos foras da lei é inevitável e divinamente ordenada, fortalecendo a crença dos bandidos em sua própria causa e a percepção de sua invencibilidade. Trecho representativo. Enquanto os exércitos imperiais falhavam em subjugá-los, a vontade do céu se manifestava em Lian Shanpo. A estrela da sabedoria brilhava, confirmando que os 108 heróis não eram meros bandidos, mas instrumentos do destino, predestinados a cumprir uma grande obra de retribuição e a reordenar o reino sob a luz de sua própria justiça. 6. Capítulo de relevância. Capítulo 71. Os 108 heróis se reúnem na Sala da Lealdade e Retidão. Este é um dos capítulos mais emblemáticos de todo o romance, representando o ápice da Irmandade de Lian Shanpo. Após anos de recrutamento, batalhas, fugas e infortúnios que levaram os 108 heróis a se unirem, este capítulo marca sua reunião completa e a formalização de sua estrutura sob a liderança de Song Jian. Em uma cerimônia solene na Sala da Lealdade e Retidão, seus nomes e títulos são gravados em uma estela de pedra, revelando suas identidades como as 36 estrelas celestes e as 72 estrelas terrestres, confirmando a profecia do capítulo 1. Este evento simboliza a solidariedade e a coesão do grupo, estabelecendo a hierarquia e o propósito da Irmandade. É um momento de glória e reconhecimento mútuo, onde cada herói encontra seu lugar dentro de uma causa maior. A partir deste ponto, a Irmandade está unida e pronta para enfrentar desafios maiores, seja contra o governo corrupto ou em busca da anistia. Trecho representativo. Na Sala da Lealdade e Retidão, sob o olhar das estrelas e a sombra das montanhas, os 108 heróis, de todas as origens, com todos os seus talentos, uniram seus destinos. Seus nomes gravados na pedra não eram apenas um registro de sua irmandade, mas uma promessa silenciosa de que a justiça e a retidão, por mais difíceis que fossem os tempos, jamais seriam esquecidas. 7. Capítulo de relevância. Capítulo 74. Li Kui rouba a taça de ouro em Damen e Song Jian celebra o aniversário do imperador. Este capítulo é representativo da audácia e do espírito rebelde que caracterizam os foras da lei de Lian Shanpo, especialmente sob a liderança de Song Jian, que, apesar de buscar anistia, demonstra a força e a capacidade de seus homens. O evento central é a ousada incursão de Li Kui, o Tornado Negro, e outros heróis à cidade de Damen para roubar uma taça de ouro preciosa destinada ao imperador, que seria usada nas celebrações de seu aniversário. Este ato não é apenas um roubo, mas uma provocação direta e um desafio à autoridade imperial, demonstrando que os foras da lei não apenas se defendem, mas também podem atacar o coração do império. A celebração do aniversário do imperador por Song Jian, embora possa parecer paradoxal para um rebelde, reflete sua lealdade latente ao soberano e sua crença de que a corrupção reside nos ministros e não no trono. O capítulo encapsula a dualidade de Lian Shanpo, a força da rebelião contra a corrupção e a esperança de um eventual retorno à graça imperial.
Trecho representativo. Com a ousadia de Li Kui, o espírito indomável de Lian Shanpo ecoou pelas ruas de Dami. Roubar a taça de ouro do imperador não era apenas um furto, mas um brado de desafio. Um lembrete de que mesmo a mais alta autoridade não estava imune ao alcance dos foras da lei, que lutavam por uma justiça que a corte imperial havia esquecido. 8. Capítulo final. Capítulo 100 ou 120. A anistia. As campanhas e o trágico fim dos heróis de Lian Shanpo. O capítulo final, ou últimos capítulos, dependendo da edição, de Xu Zuan narra o desfecho agridoce da saga dos 108 heróis. Após inúmeras vitórias contra as forças imperiais e sob a liderança de Song Jian, que sempre nutriu o desejo de retornar à lealdade, a Irmandade finalmente recebe a anistia do imperador. No entanto, essa anistia vem com uma condição. Eles devem se tornar o braço armado do Império e lutar contra outras rebeliões e invasores. Os heróis de Lian Shanpo, antes unidos por um ideal de justiça, são então enviados em campanhas sangrentas contra figuras como Fang Laitian Agao, onde muitos deles perecem em batalha, vítimas de doenças ou de traição. O custo da lealdade ao Império é devastador. Song Jian, após cumprir sua missão, é envenenado por ministros corruptos que o temem. A maioria dos 108 heróis encontra um fim trágico e a promessa de uma era de justiça, sob a liderança deles, é esmagada pela realidade política e pela traição. O final é um lamento sobre a futilidade da revolta e a ingratidão do poder, mas também uma celebração da lealdade e do sacrifício, mesmo que a causa final se mostre amarga. Trecho representativo. A anistia, outrora o sonho de Song Jian, transformou-se no caminho para a ruína. Os heróis de Lian Shanpo, invencíveis como rebeldes, foram tragados pelas engrenagens do império que buscavam servir. Suas vidas, dedicadas à lealdade e à retidão, terminaram não em glória, mas em um lamento silencioso, um eco da verdade amarga de que, para os puros de coração, a justiça raramente encontra um lar seguro nos palácios dos homens. O espírito de justiça em tempo de corrupção. Um resumo de Xu Yuan, A Margem d'Água. Xu Yuan, conhecido no Ocidente como A Margem d'Água ou Outlaws of the Marsh, é um dos 4 grandes romances clássicos da literatura chinesa. Escrito provavelmente no século XIV, durante a dinastia Ming, o livro narra a saga de um grupo de 108 heróis fora da lei que, empurrados à ilegalidade pela corrupção e injustiça do governo da dinastia Song do Norte, se reúnem na fortaleza de Lian Shanpo, um pântano remoto e inexpugnável. A trama tem suas raízes em um evento místico, a libertação acidental de 108 espíritos celestiais de um templo que se reencarnam nos futuros heróis. Esse prólogo estabelece um tom de destino, predestinação, sugerindo que a ascensão dos foras da lei é um desígnio divino para retificar as iniquidades do mundo. O romance não se concentra em um único protagonista, mas em uma miríade de personagens, cada um com sua própria história e motivo para se juntar à rebelião. Vemos a queda de Lin Chong, um leal instrutor militar injustamente perseguido por um oficial corrupto, a fúria justa de Lu Xixin, um monge guerreiro que usa sua força contra a tirania, a tragédia de Wu Song, que se vinga da morte de seu irmão e de sua honra, e a ascensão de Song Jian, um oficial menor, mas generoso e de grande influência, que se torna o líder de Lian Shanpo após cometer um crime de paixão. A narrativa é um mosaico de aventuras, batalhas épicas, demonstrações de artes marciais e astúcia. Os heróis de Lian Shanpo são retratados com virtudes e defeitos, mas sempre unidos por um forte código de lealdade, retidão e irmandade. Eles roubam dos ricos para dar aos pobres, punem os corruptos e protegem os fracos, ganhando a admiração do povo comum, que vê neles a verdadeira justiça que falta ao governo imperial. Sob a liderança de Song Jian, que nutre um profundo desejo de retornar à graça imperial e servir ao imperador, os foras da lei se transformam em uma força formidável. Após inúmeras vitórias contra os exércitos imperiais, eles finalmente conseguem uma anistia. No entanto, a anistia vem com um preço alto. Os heróis de Lian Shanpo são enviados para combater outras rebeliões e invasores, como Fangla. Nessas campanhas, eles sofrem perdas devastadoras e muitos dos 108 encontram um fim trágico. O próprio Song Jian, após cumprir sua missão, é envenenado por ministros invejosos e corruptos na corte, um final agridoce que sublinha a futilidade da revolta em face da persistência da corrupção. Xu Yuan é mais do que uma simples história de aventura. É uma crítica contundente à corrupção governamental e à injustiça social.
Explora temas como a natureza da lealdade. A quem se deve lealdade? Ao imperador ou à justiça? A distinção entre bandido e herói, e a ideia de que a rebelião pode ser uma resposta legítima à opressão. A obra influenciou inúmeros contos populares, peças de teatro e outras formas de arte chinesa, e continua a ser um testemunho atemporal do espírito humano em busca de justiça e dignidade.